Então, estou eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu quero começar lendo para vocês algumas páginas de um texto bem antigo e bem famoso, e primeiro eu vou explicar para vocês o porquê. Então, é um texto que, na verdade, acho que seria mais um livro, né, que seria também chamado de diálogos, mas vamos lá, se chama assim Timeu Critias, né, Timeu, T-I-M-E-U, traço Critias, C-R-I-T-I-A-S. E por que eu quero falar sobre isso? É um livro escrito por Platão, né, então esse nome daí, tenho certeza absoluta que todos vocês que estão me ouvindo já tinham escutado antes, até porque ele é um filósofo muito famoso que a gente discute sobre várias coisas que esse cara falou até os dias de hoje. Só que o trecho específico que eu quero ler para vocês, que é basicamente umas 6 páginas, eu acho, talvez seja mais do que isso, mas o trecho específico que eu quero dizer para vocês é um trecho onde é um diálogo escrito por Platão, no caso, que ele não estava participando da conversa, eu vou dizer quem são os nomes das pessoas participando dessa conversa, mas quem escreveu foi Platão, e é onde é mencionado a cidade, né, o continente, na verdade, né, de Atlantis. Então, eu quero ler esse trecho aqui para vocês, porque, na verdade, em primeiro lugar, é um trecho meio longo, mas confia em mim, acredita em mim, que ele é muito, muito interessante mesmo, sabe? Aqui eu não tenho medo de estar assim, uh, superestimando, sabe? Vendendo algo como fascinante, na verdade não vai ser tão incrível assim. Na verdade é assim, entendeu? Já fazia algum tempo que eu queria abordar mais especificamente Atlantis, entendeu? E falar aqui com vocês da audiência algumas coisas sobre essa possibilidade de ter existido essa civilização perdida, digamos assim. Só que, né, uma pergunta que muita gente não sabe a resposta é: da onde que surgiu esse termo inicialmente, né? Por que que até hoje em dia os seres humanos conhecem essa palavra? De onde que veio a lenda de Atlantis? Então, ou Atlântida, né? Em português seria mais correto chamar de Atlântida, mas como eu vejo bastante conteúdo em inglês, de vez em quando eu penso direto em Atlantis, para ser bem honesto. Então, quando eu falar Atlantis, é Atlântida e vice-versa, sabe? Mas enfim, de onde que surgiu essa lenda de Atlântida, entendeu? Nesse diálogo aqui, entendeu? Escrito por Platão, que é um cara bem famoso. A gente fala sobre várias coisas que esse cara fala, entendeu? Então por que que a gente não pode discutir também sobre esse trecho, ainda mais ele sendo tão interessante, tão fascinante como vocês vão ver que é. Então, depois de ter feito essa introdução, eu vou ler aqui, porque como eu falei, não é um trecho tão curto assim, mas pode ter certeza que tem bastante coisa para comentar. Até acho que, tipo, isso vai tornar ainda mais extenso essa análise, mas eu acho que eu vou ir fazendo pausas para comentar alguma coisa específica, porque honestamente daí fica mais dinâmico e evita que vocês durmam no meio da minha leitura. Mas vamos lá, entendeu? Um dos personagens desse diálogo, isso aqui já é a página 80 do livro, sabe? Porque eu só quero ler especificamente onde é mencionado Atlantis, né? Então eu não vou ler o livro inteiro. Mas, enfim, um dos personagens participando dessa conversa, e quando eu digo personagens, não quer dizer que eles sejam fictícios, entendeu? O Platão estava escrevendo como se fosse uma conversa real que ele estava querendo que as pessoas ficassem sabendo que existe. Essa é a moral da história também, né? Mas ainda assim eu vou chamar de personagem, entendeu? É um sujeito chamado Critias, né? Então por isso que é um dos nomes do livro, entre aspas, entendeu? Timeu e Critias, mas um dos caras que participou dessa conversa é Critias, e o outro é Sócrates, né? Sócrates que é um cara que viveu antes de Platão. Então, na verdade, aqui esse diálogo aqui já era antigo no tempo do próprio Platão, tá ligado? Então vamos lá. Antigo, tipo, não muito antigo, mas algumas gerações, sabe? Uns 60 anos antes, provavelmente, sabe, do Platão estar tá existindo, ou pelo menos escrevendo esse livro, digamos assim. Então vamos lá. Então começa o trecho que eu quero ler para vocês começa com Critias falando o seguinte: passo a contá-lo. Só para avisar também, isso aqui foi traduzido do grego, né? Esse trecho que eu vou ler é de uma versão em português, escrita, adaptada por um escritor chamado Rodolfo Lopes, entendeu? É um livro daí com esse nome que eu acabei de falar. Essa edição é de 2011, né? E ela é em português traduzido do grego, porque a escrita original é do grego, né? Então, nessa versão que eu estou me baseando, mas eu já li versões em inglês também desse texto, e as informações batem, tá ligado? Tanto na versão em português quanto na versão em inglês. Imagino que não é um erro de tradução essas informações que eu vou ler aqui para vocês, tá ligado? Então vamos lá. Passo a contá-lo, ainda que sob a forma de relato antigo que ouvi da boca de um homem entrado em anos. Então, só para traduzir um pouco do que foi dito aí, entendeu? Então, pensa que
esse Critias tá contando uma história que já é antiga para ele também, tá ligado? Então, sim, é um negócio meio complexo e confuso até, o que deixa ainda mais fascinante, tá ligado? Então, quem escreveu é Platão e ele tá escrevendo algo que foi dito por um cara, Critias, que viveu antes dele, e esse Critias tá dizendo que o que ele vai contar pro Sócrates é algo que já é antigo para ele também, tá entendendo? Então, são 3 gerações de pessoas compartilhando a mesma história que viveu até os dias de hoje, digamos assim, né? Ah, aí ele menciona, continuando o texto, é que Critias, como dizia, tinha já perto de 90 anos, enquanto que eu ainda não teria bem 10. E daí, para aumentar o grau de complexidade disso tudo, que eu ainda estou na primeira frase do texto, esse Critias tinha um avô chamado Critias também, e foi esse Critias, vô dele, que contou para ele essa história, e ele está dizendo que, então, quem contou para ele era um velho de 90 anos, então a gente pode imaginar que, né, que talvez não seja tão verdade assim, ou o velho não se lembra tão bem da história, digamos assim, e esse cara tinha ouvido quando ele era uma criança, né, e agora ele estava compartilhando com Sócrates, então realmente é para gerar confusão na cabeça das pessoas já logo nesse começo, né? Então ele ainda não teria bem 10 anos, né? Por acaso era o dia de Curiotes. A verdade é que eu vou cortar, eu vou pular esses trechos aqui, porque ele realmente vai mencionar algumas coisas daquela época, como assim, festejos e comemorações e coisas do tipo. Aí eu vou pular para essa parte que ele fala o seguinte, ó. Foram declamados muitos poemas de muitos poetas, naquele dia que estava rolando uma comemoração, sabe, para os pais das crianças, porque era uma data específica, né? Muitos poetas. Mas, como naquele tempo os de Solon constituindo a novidade, né? Então, tinha um cara chamado Solon que escrevia poemas, na época que ainda eram novos, assim, muitos de nós, crianças, cantámo-los. Um dos elementos da frátria fosse por realmente pensar desse modo, fosse para prestar como que uma homenagem a Critias, disse considerar que, além de Solon ser o homem mais sábio noutros assuntos, no que respeitava a poesia, considerava-o o mais independente de todos os poetas. Então, aqui só para deixar bem claro, esse Solon vai ser importante para a narrativa, entendeu? Então, o vô do Critias estava dizendo para ele que existia esse tal de Solon, que era um sábio, entendeu? Um cara que era considerado muito inteligente, ainda por cima era um grandíssimo poeta. Então era um cara que os gregos daquela época já respeitavam ele bastante, digamos assim, né? Então o ancião, lembro-me bem, né, continuando a narrativa, muito agradado, disse a sorrir: Ó Aminandro, era bom que ele não tivesse usado a poesia como passatempo, mas sim que se tivesse empenhado como os outros e dado corpo ao relato que para que trouxe do Egito. Aí vamos continuar. Então ele vai dizer que esse Solon contou para ele, o Critias, o idoso, que agora está contando para o Critias jovem, algo que aconteceu lá no Egito, entendeu? Algo que ele viveu no Egito. Ó. Se as revoltas, entre outros males que encontrou quando cá chegou, não o tivessem obrigado a descurar a poesia, nem Hesíodo, nem Homero, nem qualquer outro poeta se teria tornado mais célebre do que ele, né? Inclusive, esses dois nomes também são famosos. Hesíodo e Homero, por exemplo, são dois dos nomes gregos que a gente mais atribui as nossas informações que a gente sabe sobre a Grécia Antiga. Com Grécia Antiga eu quero dizer a Grécia anterior ao nascimento de Cristo, sabe? Então ele está dizendo que se esse Solon não tivesse sido tomado por outras coisas que ele teve que lidar na vida dele, ele teria sido algum poeta mais famoso do que Hesíodo e Homero, tá ligado? Baseado nas histórias que ele viveu e que ele viu no Egito. Então, Platão mesmo está vendendo esse Solon e essas histórias como algo fascinante, entendeu? O cara que a gente paga muito pau para tudo que ele fala, não, mas para muitas das coisas que ele falou e pensou, ele não tá fazendo de conta que essa história é uma história qualquer, sabe? E daí o Sócrates até perguntou pro Critias nesse momento, mas que relato é esse, Critias? Perguntou. O relato era sobre o feito mais grandioso e com toda a justiça, mais notável de todos quantos a nossa cidade praticou, nossa cidade sendo Atenas, mas que não perdurou até agora por causa do tempo e da morte que neles participaram, respondeu ele. Então, mais uma vez, pense em tudo que foi falado aqui explicitamente, sem distorção de palavras. O cara tá falando que é um relato que era o feito mais grandioso que Atenas já tinha feito e com toda a justiça, mais notável, entendeu? Então,
Ele não tá escondendo que ele tá querendo dizer, olha, isso aqui é uma coisa super importante, super pica, enfim, algo fantástico, tá ligado? Não é... Não... Por isso que eu tô dizendo pra você que quando eu comecei a ler esse texto, eu fiquei assim, mano, eu jurava que essa história de Atlantis ia ser só uma menção, uma nota de rodapé, sabe? Alguma coisa que ia dizer assim, e tinha uma... um dia eu visitei uma cidade chamada Atlantis, ponto. Eu achei que ia ser um bagulho bem assim desse nível, mas vocês podem ver que a expectativa tá sendo criada e ela não vai ser perdida, não. Pode ter certeza. Indo adiante, ó. Conta desde o princípio o que relatou e como relatou Solon e da boca de quem viu, de quem ouviu e ouviu como sendo verdadeiro. Então, basicamente, o Sócrates falou, conta tudo então que esse Solon falou, porque agora eu fiquei muito curioso. Aí o Critias prosseguiu. No Egito, no extremo inferior do delta, em redor da zona onde se divide a corrente do Nilo, uma região chamada Cíticos, e da maior cidade dessa região, Sais, precisamente de onde era natural o rei Amasis. E só para destacar, parece que essas cidades existiam, mas esse nome desse rei não é, tipo, não tem registros históricos dessa figura, sabe? Além dele ter sido mencionado nesse texto. Enfim, foi fundadora uma deusa cujo nome em egípcio é Neith, ou Neit, sabe? Neith. E em grego, segundo dizem os que lá vivem, Atena. Então está dizendo que teve uma civilização que se assentou no Egito, naquela região que ele descreveu, que era de gente que em algum momento tinha vivido na Grécia, na Atena antiga. E quando eu digo que Atena antiga, é Atena, tipo, é antiga bem mesmo, sabe? Tipo, mais antiga do que a gente tem registro que já existia, tipo, a cidade de Atenas, sabe? Isso aqui, mais adiante vai ter essa informação mais precisamente, mas esse tempo que esse cara está relatando de quando foi fundadas essas cidades, tanto Atenas quanto a cidade egípcia, que foi fundada por gente da mesma, tipo, da mesma etnia, digamos assim, entendeu? Teria acontecido há uns 8 mil anos atrás, sabe? Isso, 8 mil anos antes de Cristo, digamos assim. Então, a gente não tem registro de existir já cidades na Grécia ou no Egito ou em lugar nenhum. A gente não tem registro disso, tá ligado? Então, é uma história. Enfim, indo adiante. Eles nutrem profunda simpatia pelos atenienses e dizem que, de certo modo, com estes têm afinidades. Dizia Solon que, enquanto por ali andou, né, daí o Solon dizendo como que foi a visita dele a essa cidade especificamente, tá ligado? Dessa história específica que tem esse passado com Atenas, digamos assim. Dizia Solon que, enquanto por ali andou, era muitíssimo respeitado por eles e que, a certa altura, ao questionar os sacerdotes mais versados sobre acontecimentos antigos, descobriu que nem ele, nem nenhum grego sabia, por assim dizer, quase nada sobre aquele assunto. Então, mais uma vez, traduzindo o que está sendo dito explicitamente, tá ligado? Que esse Solon, que era considerado um grande sábio, um grande conhecedor da Grécia e suas tradições, ele estava querendo trocar informações com os sacerdotes lá dessa cidade do Egito, e ele descobriu que ele não sabia nada, ele não entendia nada, e se ele não entendia nada, quem dirá os outros gregos que sabiam menos do que ele, sabe? Então vamos continuar essa história daí. Como ele pretendia induzir os anciãos a conversarem sobre os acontecimentos antigos, pôs-se a contar as tradições ancestrais que há entre nós, né? Entre nós, os gregos. Falou de Foroneu, que se diz ter sido o primeiro homem, e de Niobe, de como Deucalião e Pirra sobreviveram ao dilúvio, e discorreu sobre a genealogia dos que lhes sucederam e tentou calcular há quantos anos tinha acontecido aquilo que contara, trazendo à memória deixa eu descer aqui, as suas idades. Foi então que um dos sacerdotes, já de muita idade, lhe disse: agora aperte os cintos que agora começa, tipo, o que já estava louco vai escalar rapidamente, não? Então, depois que um dos sacerdotes cansou de ver o Solon falando um monte de abobrinha, tipo assim, mano, esse cara não sabe nada, ele quer que eu fale pra ele, eu vou falar então, né? Porque tô com pena já. Aí o cara responde assim pra ele: ó Solon, vós, gregos, sois todos umas crianças. Não há grego que seja velho. Aí já chega nessa daí, sabe? Não há grego que seja velho. Ouvindo tais palavras, Solon indagou: o que queres dizer com isso? Aí o sacerdote respondeu para ele: quanto à alma, sois todos novos, disse ele. É que nela não tendes nenhuma crença antiga transmitida pela tradição, nem nenhum saber encarecido com o tempo, pelo tempo. Então, basicamente, ele está dizendo que os gregos ainda jovens de espíritos, entendeu?
Eles não tinham tanta história, eles não tinham tanta vida, eles não tinham talvez até tanta reencarnação quanto eles podiam imaginar que eles tinham, sabe? E o cara tava falando isso com todas as letras, que eles não tinham nem noção do que tinha acontecido na Grécia e ele vai continuar a desenvolver isso. Ó, a causa exata é a seguinte: muitas foram as destruições que a humanidade sofreu, e muitas mais haverá, as maiores pelo fogo e pela água, mas também outras menores por outras causas incontáveis. Então aí já é tipo assim, pra mim, quando eu li essa coisa assim, tipo, já tinha ficado fascinado lendo isso, mas eu fiquei assim, mano, bate muito com as coisas que eu já falei pra vocês, assim, sobre a ideia de que existiram vários resets no mundo, entendeu? Resets na civilização humana, sabe? A espécie humana tava se desenvolvendo, ela era arrasada e ela voltava eras para trás em questão de tecnologia e cultura, mais uma vez ela se erguia, ela era arrasada, sabe? Eu já comentei isso em alguns programas que eu tento, né, teorizar sobre possíveis passados mais distantes que a gente ainda não tem registro e por que a gente ainda não encontra uma evidência, sabe, indiscutível de que a civilização humana já existiu por mais tempo, mas nesse texto é basicamente o que ele está sugerindo, né? E ele diz que as duas principais coisas que causaram esse tipo de destruição foi o fogo, e aí a gente pode assumir coisas como erupção vulcânica ou realmente assim essa atividade cósmica, sabe, impacto de meteoro, coisas desse tipo. E como também dilúvios, né? Porque ele falou enchentes, que seriam dilúvios, tsunamis, a água, por exemplo, né? Continuando. Tomemos um exemplo, como o Faetonte, filho de Hélios, que um dia atrelou o carro do pai, mas por não ser capaz de seguir a rota do pai, lançou um fogo sobre a terra e ele próprio morreu fulminado. Isso é contado sob a forma de um mito, pois a verdade é que os corpos que no céu giram à volta da terra sofrem uma variação e de muito e muito tempo sobrevém a destruição na terra por causa do excesso de fogo. Aí já outra coisa doida pra caralho que esse cara tá falando explicitamente, entendeu? Ele fez uma analogia com um mito que a gente muitas pessoas podem conhecer, que é aquele mito de que o filho de Hélios, ou algumas versões do mito, tipo o filho de Apolo, sabe? O deus aquele que conduz o sol. O filho dele um dia tentou conduzir e ele não conseguia conduzir que nem o próprio pai. Isso fez o sol chegar muito perto da Terra, causou um monte de catástrofe. Inclusive esse filho do Hélio ou de Apolo morreria, né? Quando ele estava fazendo isso. E daí ele está falando, isso daí vocês aprendem isso como se fosse um mito, mas na verdade algo como isso aconteceu, não porque o filho de Hélio estava cavalgando, mas sim porque, como que ele falou, deixa eu pegar exatamente os termos que ele falou, sabe? Os corpos que no céu giram à volta da Terra, tá ligado? Já tá se dizendo claramente que esse tipo de pessoa tinha compreensão de eventos cósmicos, sabe? E que eles giravam o nosso planeta, digamos assim, entendeu? Então, basicamente, dá pra imaginar que seria alguma coisa que se aproximou muito da Terra, um meteoro, estrela, sei lá, cara, o que exatamente ele tá querendo dizer. Mas seria alguma coisa que se aproximou da Terra, fez as coisas arder em chama, e isso teria sido alguns dos cataclismos que sobreviveram, tipo, alguns relatos relacionados a cataclismos que sobreviveram através de um mito, entenderam? Então vamos continuar. Então, aposto que vocês já estão de cabelo em pé. Eu, praticamente, já tava assim, mano, caralho, mano, que absurdo, quanta coisa doida. Ainda nem chegou em Atlantis, eu já tô chocado. Enfim, indo adiante. Nessa altura, aqueles que vivem nas montanhas, em locais elevados e secos, morrem em maior número do que os que vivem junto de rio e do mar, entendeu? Quando as coisas esquentam, quem vive nos lugares mais secos morre, quem vive nos lugares mais com mais água sobrevive. Então, tem uma lógica racional, né? Quanto a nós, é o Nilo, nosso salvador também em outras ocasiões, que nos livra de tais apuros com as suas cheias. Por outro lado, sempre que os deuses provocam um dilúvio para purificar a terra com a água, são os boieiros e os pastores que ficam a salvos nas montanhas, enquanto que os que entre vós vivem nas cidades são arrastados para o mar pelos rios. Entendeu? Então tá querendo dizer que diferentes cataclismas matam diferentes pessoas dependendo de onde elas moravam, sabe? E isso daí fazia com que várias pessoas de vários lugares do mundo ficassem patinando em questão de progresso, porque, né, esses eventos aconteciam, talvez de século em século, ou de dezenas não, né? Mas múltiplos séculos, ou de milênios e milênios, vai saber. Enfim.
do rio. Mas aqui nessa terra, nem num caso nem no outro as águas correm pelos nossos campos, mas pelo contrário irrompem naturalmente do fundo da terra. Então ele está querendo alegar ali que faz bastante tempo que essa cidade não é destruída por nenhuma catástrofe e por isso eles estão conseguindo manter uma tradição mais antiga preservada e eles estão mais por dentro do passado deles mesmos e dos atenienses do que os próprios atenienses que são completamente ignorantes a outras coisas que eles vão continuar revelando aqui, né? Mas aqui, já falei, essa aqui é a parte que eu acabei de ler. Em boa verdade, fundo da terra, tá? Daí que esse é o motivo pelo qual se diz que as tradições mais antigas se conservam nessa região. Em boa verdade, em todos os locais onde nem o frio gélido, nem o calor ardente perturbam, aí está sempre, em maior ou menor número, a raça humana. Então já deixa bem claro aqui também uma consciência de que existia seres humanos no mundo inteiro, tipo, por exemplo, basicamente dizendo que, olha, lugar que não é frio demais a ponto do ser humano não conseguir sobreviver, ou seco demais, calor demais a ponto do ser humano não poder sobreviver, sem dúvida alguma tem ser humano vivendo. Isso praticamente dá para abranger o mundo inteiro, sabe? As Américas, por exemplo, com certeza já eram habitadas, sabe? E isso indica que, assumindo esse relato como uma possível de ser verdade, sabe? Indica que as pessoas que estavam nesse lugar já sabiam que tinham pessoas vivendo no mundo inteiro, sabe? Enfim. Assim, desde tempos remotos que, de tudo quanto se passa na vossa terra, aqui ou em qualquer outro local, de que nós tomemos conhecimento pelo que ouvimos dizer, se porventura se tratar de qualquer coisa de belo, grandioso ou de qualquer outra natureza, isso fica gravado nos nossos templos e mantém-se conservado. Traduzindo isso por miúdos também, basicamente eles estão querendo dizer que qualquer sabedoria de qualquer lugar do mundo que eles ficarem sabendo e descobrirem que aquilo lá é algo bom, belo, esse tipo de coisa, eles conservam de alguma maneira nos templos e alguma coisa disso, sabe? Eles guardam, enfim, provavelmente escrevem, eles compartilham. Então eles estão querendo dizer que eles estão guardando conhecimento do mundo inteiro já faz muito tempo nesse lugar, nessa cidade doida, sabe? Fantástica também, sabe? Fabulosa. Por outro lado, acontece que em relação ao que se passa entre vós e entre outros, mal acaba de se ordenar o sistema de escrita e tudo o resto que se faz falta a uma cidade recai novamente sobre vós durante o habitual número de anos uma torrente vinda do céu, semelhante a uma doença e apenas deixa entre os vós os analfabetos os que são estranhos às musas, de tal forma que nasceis de novo do princípio, tal como crianças, sem saber nada do que aconteceu em tempos remotos, quer aqui, quer entre vós. Então basicamente está dizendo que os gregos, sabe, estavam constantemente sendo mortos e pelo jeito sobreviviam os analfabetos e os que eram estranhos às musas. Isso quer dizer, provavelmente, gente que não domina artes, eu acho, sabe? Eu também não posso te dizer que eu entendo exatamente o que esse sacerdote quis dizer com isso, mas eu acredito que é por aí, entendeu? Então, querendo dizer que por causa desse tipo de evento, os gregos estavam constantemente sendo resetados e eles nunca conseguiram, sabe, manter uma longa linha de progressão, sabe? Que nem estava acontecendo nesse lugar daí. E então os gregos não sabiam nem o que tinha acontecido com eles e nem com os egípcios, sabe? Em todo caso, ó Solon, as genealogias sobre as figuras de que acabas de nos falar diferem um pouco dos contos para crianças, pois eles recuperam apenas um único dilúvio na Terra, ao passo que houve muitos antes desse. Então é mais uma puta revelação, digamos, revelação entre aspas, né? Mas que bate com aquela coisa que eu já tinha mencionado, de resets no mundo. Basicamente, esse cara está dizendo, então, vocês sabem que existiu um dilúvio, mas vocês sabem que existiu apenas um dilúvio, mas não foi apenas um, entendeu? Então, é pedrada atrás de pedrada, tipo assim, ó, informação chocante atrás de informação chocante, pá, 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 não dá para descansar, entendeu? Enfim. Mas, além disso, vós não sabeis que foi na vossa região que apareceu a mais bela e grandiosa casta de homens, da qual descendes tu e toda a cidade que agora é vossa, por ter restado desse tempo uma pequena semente. É que vós perdestes a memória, pois morreram os sobreviventes sem terem legado o seu depoimento à escrita durante muitas gerações. E de fato, ó Solon, na época anterior à maior destruição causada pela água, a cidade que agora é dos atenienses era a mais brava na guerra e incomparavelmente a mais bem governada em todos os aspectos. Então ele está querendo dizer, tipo, que Atenas era muito pica antes do maior dilúvio que eles têm conhecimento, mas isso aconteceu há muito tempo atrás, tá ligado? Então, tá dizendo que provavelmente a Grécia daquela época ali, a Grécia que o Solon conheceu, o Critias conheceu,
o Platão conheceu, essa Grécia já era assim, dentro dessa narrativa, no caso, né, ela era muito inferior ao que ela já tinha sido há 8.000 anos atrás, que era uma cidade supostamente muito mais desenvolvida e com cidadãos muito mais pica e arte, tudo melhor, sabe? Então, basicamente, dizendo que a Grécia, naquele momento, era muito inferior ao que ela já tinha sido, digamos assim, né? E eles não têm noção disso. Tá, daí ele vai continuar falando sobre isso, e agora que tá chegando na parte de Atlantis, entendeu? Porque Atlantis, essa história ainda por ser uma vilã. Vamos lá. Maior destruição pela água. A cidade que era a mais brava na guerra e comparavelmente a mais bem governada em todos os aspectos. Dizem que deu origem aos mais belos feitos e às mais belas instituições políticas, de entre todas as que debaixo do céu obtivemos notícia, né? Então aqui admito que essa parte pode ser simplesmente assim, propaganda do Platão querendo vender Atenas como fabulosa, embora seja uma Atenas fictícia entre várias épocas, entre várias aspas do passado, mas enfim, faz parte da história, gente, eu tô lendo só. Enfim, Solon disse ter ficado surpreendido pelo que tinha ouvido e absolutamente desejoso de pedir aos sacerdotes que discorressem com pormenor e exatidão sobre tudo que soubessem acerca de seus concidadãos de outrora, né? Então ele queria saber exatamente quem eram essas pessoas que viviam na Atenas do passado que ele desconhece. E daí, então o sacerdote respondeu o seguinte: é sem reserva alguma que te contarei, ó Solon, por consideração a ti e a vossa cidade, e acima de tudo, por gratidão à deusa, a quem coube em sorte a vossa cidade e também a essa, que ela criou e educou, primeiro a vossa, 1000 anos antes da nossa, né? Então várias outras informações históricas que não tem como checar, mas quem tá falando é o tal do sacerdote, tá ligado? 1000 anos antes da vossa, depois de ter recebido de Géia e de Hefesto a semente de onde vós nascestes, e depois esta aqui, segundo os números gravados nos escritos sagrados, seja lá quais escritos sagrados sejam esses, a nossa cidade foi organizada há 8.000 anos, aí que eu falei, ó, 8.000 anos dessa época daí, então 8.000 anos antes de Cristo, sabe? 10.000 anos atrás. Algo que a gente não tem registro de existir uma civilização, sabe? Quem dirá, tipo, não é uma civilização, uma proto-civilização, quem dirá uma civilização mais desenvolvida do que as de 2.000 anos atrás, digamos assim, né? Portanto, vou te falar brevemente sobre as leis dos cidadãos que viveram há 9.000 anos. Então, para te ver que essa datagem não é aleatória, sabe? Essa pessoa tá falando, tipo, ela tá querendo dizer um tempo específico mesmo, sabe? Não tá. Enfim, seja lá se essas figuras históricas eram reais, seja lá se alguma dessas figuras está mentindo, ou se o Platão estava simplesmente drogado quando ele escreveu tudo isso. Não sei, cara, não sei. 9.000 anos e também do mais nobre dos feitos que levaram a cabo. Posteriormente, discorreremos sobre os pormenores referentes a todas essas questões e em seguida, com vagar, pegaremos nos próprios textos. Não se preocupe que eu não vou ler tudo isso. Estou chegando quase na parte que eu quero ler para vocês, né? Mas eu não vou nem pedir desculpa porque eu sei que tá interessante, sabe? Se tu que tá me ouvindo aqui, nada das coisas que te ouviu te deixou nem um pouco assim... Mano, eu não esperava que a história ao redor de Atlântida fosse tão fascinante. Tu deve ser um ser humano muito triste, cara. Tu é muito triste. Suma daqui. Tá, mas vamos adiante. Quanto às leis, observa-as à luz das daqui, pois encontrarás cá muitos exemplos de leis que vigoravam naquele tempo entre vós. Então, querendo dizer que nessa cidade, as leis que eles usavam naquela época eram leis que existiam na Grécia há 8.000 anos atrás, sabe? Em primeiro lugar, a classe de sacerdotes está separada, à parte das outras. Em seguida, no que respeita aos artesãos, a cada um cabe uma função sem que se misturem umas com as outras. Estão dizendo que as pessoas que faziam trabalho às mãos era totalmente separado, cada um fazia um trabalho diferente, né? Uma aos pastores, outra aos caçadores e outra aos agricultores. Já a classe dos guerreiros, conforme reparaste, está separada de todas as outras classes, estando obrigados por lei a não se dedicarem a nada mais além do que diz respeito à guerra, né? Então, dizendo que os guerreiros só podiam lutar e nada além de lutar. Além disso, em relação ao seu armamento, fomos nós os primeiros na Ásia, né? E daí, eu não sei geograficamente falando o que exatamente isso quer dizer, a equipá-los com escudos e lanças. É que a deusa
o ensinou, tal como vós, que fostes os primeiros a fazê-lo nesta região. Vês também quão diligente foi a nossa lei no que diz respeito à sabedoria, e desde o princípio estabeleceu harmoniosamente a ordem das coisas, pois tudo descobriu a partir dos deuses em favor da ação humana, incluindo a arte da adivinação, né? Isso que, para quem não sabe, é enxergar o futuro, digamos assim, prever o futuro, e a medicina em benefício da saúde, e adquiriu todos os outros saberes que derivam daqueles. Toda esta ordem e sistematização partilhou a deusa convosco nesse tempo, fixou-vos uma pátria antes de o fazer a outros por aí ter identificado um equilíbrio de estações que haveria de dar origem aos homens mais inteligentes. Então, dá pra ver que realmente toda aquela história, tipo, como que era essa comunicação, se era gente que ouvia, tipo, aí eu tô validando a história, gente, tô pensando do ponto de vista de que essas coisas aconteceram, quem era essa deusa, quem é que ouvia essa deusa e como era essa comunicação, tá ligado? Mas é basicamente tá querendo dizer que as fundações da civilização grega, assim como de todas as outras civilizações conhecidas, têm uma origem mitológica, tá ligado? Tá querendo dizer que esses lugares onde começou a se erguer essas cidades, sabe? Elas não foram erguidas por acaso. As pessoas que decidiram criar assentamento naquela região tinha a ver com o equilíbrio de estações, tá ligado? E aquilo lá tinha sido orientado por uma deusa. Nessa história seria a que nós conheceríamos como Neith, né? Ou Atenas, sabe? Ou Atenas especificamente, né? Atenas seria a cidade. Mas enfim, então volta para outras coisas que eu hoje em dia falo para vocês com outras mensagens, outro jargão. Então, assim, eu também me sinto muito bem em ver que coisas que eu deduzi barra concluí sozinho, entre várias aspas, através de ouvir várias opiniões diferentes e ir chegando perto das que acredito terem mais chance de fazer sentido, ver que tem alguns textos antigos que batem com algumas coisas que eu acredito hoje em dia, sabe? É curioso. Enfim, as estações, nananana, ó, visto que a deusa era amante simultaneamente da guerra e da sabedoria, entendeu? Então é uma divindade que ao mesmo tempo que ela queria que as pessoas aprendessem, ela queria que as pessoas se batessem. Escolheu esse lugar e povoou antes dos outros, porque era propício para criar os homens que mais se lhe assemelhassem. Então, basicamente, também quer dizer que a entidade queria que surgissem seres humanos que mais se parecessem com elas, o que é uma visão bem interessante de imaginar por que os cultos funcionam de uma maneira ou não de outra, não é verdade? Enfim, viveis, pois, regidos por aquelas leis, ainda melhores do que as nossas, e além disso, com uma boa organização política, e ereis melhores do que todos os homens em virtude, como é de esperar de rebentos discípulos dos deuses. Muitos e grandes foram os feitos da vossa cidade, que são motivo de admiração nos registros que deles aqui ficaram, né? Então, deixando claro que essas pessoas tinham até documentos dessa Grécia antiga, sabe? Mas, entre todos eles, destaca-se um em grandeza e beleza. Finalmente, pessoal, chegamos na parte da Atlântida e o cara literalmente falou que esse foi o feito mais significativo dessa super Atenas que a gente nunca nem sabe que existiu, tá ligado? Então ele tá dizendo que dessa civilização fantástica, mais incrível do que todas as outras que vieram depois dela lá na Grécia, ainda assim tinha um feito que era a cereja do bolo, aquilo que simplesmente a melhor parte do melhor povo poderia fazer, sabe? E isso sim é o ponto final desse trecho que eu quero ler para vocês, né? Os nossos escritos, os nossos escritos referem como a vossa cidade um dia extinguiu uma potência que marchava insolente em toda a Europa e na Ásia, depois de ter partido do Oceano Atlântico. Então, aí que encaixa, vira combustível para todas essas teorias da conspiração que existe até hoje em dia, tipo aquela parada de grande tartária, tá ligado? Porque foi o Platão o primeiro a dizer isso, que existiu uma civilização que nós não temos conhecimento, que veio do Oceano Atlântico, de um outro lugar, e estava dominando boa parte da Europa e da Ásia, há 8.000 anos atrás. Mais uma vez, só para deixar bem claro, eu não estou lendo isso aqui para vocês como se isso aqui fosse a prova da história da verdade, mas só para ver que é curioso o quanto detalhes tem para as pessoas ficarem fascinadas, tá ligado? Com certeza é um texto excelente para a gente criar a teoria da conspiração em cima, porque tem uma afirmação gigantescamente ultrajante para nossa concepção de realidade, né? Enfim, indo adiante,
Em tempos, este mar podia ser atravessado, pois havia uma ilha junto ao estreito que vós chamais de Colunas de Heráclis, entendeu? Existia uma ilha no Oceano Atlântico que permitia que os caras navegassem entre os continentes, dentro dessa história daí, sabe? Como vós dizeis, ilha essa que era maior do que a Líbia e a Ásia juntas. Mais uma vez eu vou ter que destacar que quando ele fala Ásia, eu não acredito que ele está falando da nossa Ásia de hoje em dia. Porque não tem como uma ilha ser maior que a Ásia, porque a Ásia é um continente gigantesco. Então eu acredito que essa Ásia deve ser uma região específica da Ásia, sabe? Mas enfim, era uma ilha de grandes proporções, pelo menos, né? Indo adiante, a partir da qual havia um acesso para os homens daquele tempo irem às outras ilhas, e destas ilhas iam diretamente para todo o território continental que se encontrava diante deles e rodeava o verdadeiro oceano. De fato, aquilo que está aquém do estreito de que falamos parece um porto com uma entrada apertada. Do lado de lá é que está o verdadeiro mar e é a terra que rodeia por completo, que deve ser chamado com absoluta exatidão continente. Nesta ilha, a Atlântida, finalmente chegou a nossa superestrela. Foi no momento que o Platão escreveu essa palavra, nesse texto, que a história do mundo mudaria. Pelo menos referente a esse assunto, entendeu? Nunca mais as pessoas se esqueceram dessa história. E agora que eu tô conhecendo o texto original, eu entendo por quê, tá ligado? Eu com certeza, se eu fosse qualquer ser humano vivendo no período da navegação e eu lesse isso aqui, a minha vida ia ser dedicada a encontrar esse lugar depois disso, sabe? Eu nunca mais ia conseguir dormir. Enfim. Nesta ilha, a Atlântida, havia uma enorme confederação de reis com uma autoridade admirável que dominava toda a ilha, bem como várias outras ilhas e algumas partes do continente, tá ligado? Então, era uma super civilização com vários líderes diferentes, entendeu? Confederação de reis com uma autoridade admirável que dominava parte do continente, sabe? Além desses, dominavam ainda alguns locais aquém da desembocadura, desde a Líbia ao Egito na Europa e até a Tirineia, tá ligado? Esta potência tentou, toda unida, escravizar com uma só ofensiva toda a vossa região, a nossa e também todos os locais aquém do estreito, tá ligado? Então aqui é outro ponto importante, verdade ou não, esse cara tá dizendo que a Atlântida, no final da existência dela, era um lugar terrível que queria escravizar todo mundo conhecido, sabe? Egito, Grécia e toda a porra toda. Então, pra começar, só pra eles terem essa pretensão, eles realmente tinham que ser um lugar, uma civilização enorme, tá ligado? Não é qualquer pessoa que vai decidir dominar o mundo, digamos assim. E também eu vou falar, deixar claro que isso aqui também pode ser propaganda. A gente pode, tipo assim, digamos que os atlantes eram os mocinhos, os gregos eram os vilões, como os gregos venceram, eles falaram, agora nós somos os mocinhos e a gente fez isso só porque os atlantes eram vilões, sabe? É assim que funciona a história, tá ligado? Mas, né? Enfim, esta putada, depois que ele falou que tentou escravizar todo mundo, foi nessa altura, ó Solon, que pela valentia e pela força se revelou a todos os homens o poderio da vossa cidade, pois sobrepôs-se a todos em coragem e nas artes da guerra, quando liderou o exército grego e depois quando foi deixado à sua própria mercê, por força da existência dos outros povos e correu riscos extremos, mas veio erigir o monumento da vitória ao dominar quem nos atacava, impediu que escravizassem, entre outros, quem nunca tinha sido escravizado, bem como todos os que habitavam aquém das colunas de Heráclis, e libertou-os a todos e sem qualquer reserva. Posteriormente, por causa de um sismo incomensurável e de um dilúvio que sobreveio num só dia e numa noite terríveis, toda a vossa classe guerreira foi de uma só vez engolida pela terra, e a ilha da Atlântida desapareceu da mesma maneira, afundada no mar. Tá ligado? Então aí, basicamente tá querendo dizer que houve uma gigantesca guerra liderada pelos atenienses, os atenienses do passado, aqueles que a gente nem sabe que existe, eles conseguiram vencer, impediram que os atlantes conseguissem escravizar todos esses povos daí, só que daí teve um sismo incomensurável. O que isso quer dizer? Um terremoto gigantesco, extremamente potente, que deve ter arrasado, digamos que o mundo inteiro, sabe? Para ser algo tão incrível quanto eles falaram, porque teria afundado a ilha de Atlântida inteira numa única noite, tá ligado? Tocou toda a ilha, que é onde devia ficar as principais cidades, entendeu? E que depois eles conseguiram transferir, né? Porque nessa história daí existia cultura Atlantis em vários outros lugares, tá ligado? A Atlântida devia ser
como é que é mesmo assim, a capital do governo deles, digamos assim, mas eles mesmos diziam que os Atlantes dominavam várias regiões, sabe? Mas a ilha da Atlântida em si teria sido afundada, e não só ela, né? É destacado que todos os grandes guerreiros atenienses morreram nesse mesmo evento, sabe? Toda a vossa classe guerreira foi de uma só vez engolida pela terra. Então, esse mesmo terremoto que destruiu Atlantis também destruiu os maiores guerreiros, e também essa seria uma razão pelo qual ajudaria esse relato a morrer na Grécia, porque os caras que viveram, que lutaram nessa guerra lendária, morreram, não foi passado muito adiante, e fora que, né, imagina-se que todo mundo que sobreviveu deve ter ficado abalado, que esse terremoto deve ter arrasado boa parte do mundo, né? Aí, concluindo, ele diz o seguinte: é por isso que nesse local o oceano é intransitável e imperscrutável, em virtude da lama que aí existe em grande quantidade e da pouca profundidade provocada pela ilha que submergiu. Aí eu não sei, tipo, eu já vi gente falando que por essa descrição específica que é dada nesse negócio aqui, nesse diálogo escrito por Platão, o lugar mais provável para ter existido essa ilha seria no mar Mediterrâneo. Mas aí eu não sei dizer para você se já houve grandes pesquisas sobre o fundo, sobre o solo do mar Mediterrâneo, se já foi, tipo, sabe, a gente escavou 10 quilômetros do mar Mediterrâneo e não foi encontrado absolutamente nada. Eu não sei o quanto levaram a sério esse relato aqui para tentar encontrar essa cidade, sabe? Essa cidade não, essa ilha inteira, tá ligado? Enfim, loucura, né, gente? Então, tô quase chegando no final da parte que eu quero ler para vocês. Falta muito pouco, falta 2 páginas aqui, vamos embora. Tô quase acabando e provavelmente o resto desse programa vai ser de assuntos derivados disso aqui, né, gente? Mas vamos lá. Acabas de ouvir, ó Sócrates, né? Aí tá voltando pro que estava sendo dito, uh, tipo, voltou do tempo do Solon para a conversa entre o Critias e o Sócrates, no caso, né? Acabas de ouvir, ó Sócrates, o essencial do relato de Critias, né? Aí ele tá falando do Critias velho. Critias, o ancião, segundo o que ele ouviu de Solon, né? Lembrando, Solon contou pro Critias, o Critias contou pro outro Critias, o Critias contou pro Sócrates, quem tá escrevendo tudo isso é Platão. Ok, né? Ontem, enquanto tu falavas sobre o estado e dos homens que referias, eu fiquei atônito ao recordar-me disto de que agora vos falo, por me aperceber de que, miraculosamente, por obra de um acaso, sem que fosse tua intenção, tinhas coligido muito do que Solon dissera. Ainda assim não quis falar de improviso, pois não me lembrava o suficiente, em virtude do tempo decorrido. Então, basicamente, aí o cara tá querendo dizer que mesmo sem ter lido o livro inteiro, dá para entender que o Sócrates tinha dado um discurso na noite anterior, fazendo uma espécie de crítica ao Estado grego da época, e deu a entender que o Critias sentiu que aquilo lá tinha muito, muito a ver com a história que ele tinha ouvido quando ele era criança, tá ligado? E ele decidiu se lembrar dessa história para contar pro Sócrates. E, mais uma vez, é curioso como isso bate com algumas das coisas que eu já comentei aqui, né? Quando ele vem dizer ele miraculosamente por um acaso, eu me lembrei, né, quando vocês devem se lembrar que eu já falei para vocês que eu não acredito em coincidência, né? Não acredito que as coisas aconteçam por acaso. Essa aqui é uma palavra que a gente usa quando a gente falha em entender razões por trás de certas coisas. Enfim, acho que aqui eu vou falar um pouco aqui essa parte, que é basicamente eles comentando sobre umas coisas mais da época, sabe? Mas também é interessante porque é o Critias falando que, caralho, Sócrates, a gente tá muito certo, a gente tem que continuar lutando, seja lá pelo que eles estavam lutando, sabe? Ah, ele diz que o que tu aprende mais quando tu é na criança fica guardado na memória. Enfim, agora eu vou pular para outro texto que diz o seguinte: e agora, pois foi por causa disso que referi tudo isso. Estou preparado, ó Sócrates, a relatá-lo não só no que se refere aos seus aspectos principais, mas também ao pormenor, tal como ouvi. Quanto aos cidadãos e à cidade que tu ontem nos descreveste num mito, ponhamo-nos aqui, quer dizer, ponhamo-los aqui, transportando-os para a realidade, como se aquela cidade fosse essa aqui, e suponhamos que aqueles cidadãos que tu tinhas em mente são os nossos antepassados, os reais. Aí também, mesmo sem ter lido tudo, que dá para entender é que o Sócrates tinha feito algum mito de uma super Grécia mais foda do que a Grécia que eles estavam vendo naquele momento, e o Critias quis dizer, então, já existiu uma Grécia mais foda do que essa, só que é uma Grécia que a gente não conhece, porque é uma história muito antiga que não sobreviveu aqui, por exemplo, né?
Assim, dentro dos possíveis, tentaremos todos em conjunto ocupar-nos da tarefa que nos entregaste. Portanto, ó Sócrates, é preciso terem atenção se esse discurso está de acordo com o nosso propósito ou se devemos procurar um outro em substituição dele. Sabe? Basicamente, ele quis dizer se o Sócrates apoiava eles tentarem trazer esse discurso inteiro, certo, em público, e discutir e trazer isso como uma possibilidade para tentar modificar a sociedade grega da época, sabe? E daí eu só vou ler, essa aqui é a última parte que eu vou ler, que é o que o Sócrates falou sobre isso. Porque eu achei muito curioso a escolha de palavras do Platão, sabe? Que é o seguinte, Sócrates respondeu assim: e que outro discurso, ó Critias, poderíamos nós preferir melhor que este, que seja ainda mais adequado ao festival da deusa que celebramos, pois está-lhe intimamente ligado, e além disso é muito relevante o fato de não se tratar de uma narrativa forjada, mas sim de um discurso real, tá ligado? Essa é a parte que eu tive que dar risada, porque, cara, é tão engraçado, tipo, o quanto que esse texto se vende com importância, inclusive histórica, mas ainda assim, por alguma razão, deve ser, tipo, eu não vou dizer que é um dos trechos menos comentados da obra do Platão, senão eu não estaria comentando aqui agora, mas ainda assim, esse tipo de assunto é reservado pra gente, assim, fora da casinha, digamos assim, entendeu? Ou até para pessoas conspiracionistas, sabe? Falar de Atlantis ou Atlântida de maneira séria ainda costuma ser muito descredibilizado, mas caralho, vocês ouviram tudo que eu falei? Só para concluir aqui no final, o Sócrates disse assim, cara, esse discurso é o melhor discurso de todos, porque não só ele está falando especificamente, tem algo a ver com a nossa deusa, que dá para entender que devia ser algum festival relacionado à deusa Atena, né? Então tinha mais uma importância ainda por trás disso, porque isso era antes de Cristo, então pense que essas divindades eram ainda mais importantes do que elas se tornaram com o tempo. Mas ainda assim, o Sócrates fez questão de dizer que era importante o fato de que aquilo ali não era uma narrativa forjada, mas sim de um discurso real. Então, né, é como se o Platão tivesse também querendo dizer para as pessoas que lerem esse texto que isso não se trata de uma metáfora, que não se trata de personagens fictícios, ele está querendo nos dizer que ele está nos contando uma história real, sabe? Então, é muito doido, sabe? Na verdade, só para concluir o que o Sócrates disse, na verdade, como e onde encontraríamos outros, como caso deixássemos estes de lado, não é possível. Agora, boa sorte, pois é a vós que compete falar. Quanto a mim, em troca dos discursos de ontem, mantenha-me em silêncio e retribua o papel de ouvinte. É isso aí, então. Isso daí é a página 91, eu acho, do livro, então, na verdade, eu li 11 páginas. Né? Mas enfim, são as melhores 11 páginas que vocês já ouviram, né? Não tenho certeza se foram as melhores, mas eu aposto que foram 11 páginas muito fodas, entendeu? Quem me ouviu até o final, quem não fugiu, vai ter que concordar que o hype que eu criei lá no começo desse programa não foi em vão, né? Vocês vão ter que concordar comigo que eu aposto que nem nos sonhos mais selvagens de vocês imaginavam que o trecho original que mencionava a ilha perdida de Atlântida, o continente perdido de Atlantis, era uma coisa tão doida, tipo, cara, a parte da cidade talvez seja menos doida, sabe? Porque simplesmente fala de várias e várias coisas, assim. Em primeiro lugar, algumas que eu acredito até na minha forma de enxergar a realidade, a minha forma cosmológica. Então, pra mim foi ainda mais potente do que pra maioria dessas pessoas daí, porque é engraçado quanto vários dos temas que foram abordados nessa situação são coisas que eu já havia pensado como possibilidades, entendeu? Mesmo antes de eu conhecer esse texto. Mas ainda assim, algumas das coisas que eles alegam serem verdades, tipo a cidade de Atenas ter 8.000 anos, existiu uma cidade no Egito que foi fundada por uma mesma pessoa. E só para deixar bem claro sobre essas questões étnicas, sabe? Pense que, para começar, a etnia das pessoas também nessa época seria muito diferente do que a gente assume, entendeu? Só para não ficar assim, ah, Renan, mas como assim? Tá falando que teria um grupo de pessoas brancas, sabe, vivendo na África. Tipo, para começar, em vários lugares diferentes, assim. Tipo, eu vou ir por partes porque esse argumento pode fazer sentido na mente da pessoa que não está levando em consideração várias coisas. Em primeiro lugar, não dá para ter certeza absoluta de qual região específica seria esse Egito que está sendo mencionado nesse diálogo, sabe? Não é porque a gente tem o nosso Egito localizado num lugar do mundo hoje em dia, que historicamente falando, sempre que alguém estava falando do Egito era o mesmo lugar, até porque eles mencionam uma cidade específica na região. Mas além disso, voltando para a parte que eu estava falando, a parte étnica, até
as pessoas que viveram na Europa, porque, tipo assim, existia seres humanos na Europa há 8.000 anos antes de Cristo, sabe? Existia seres humanos na Europa, na região que nós chamamos de Grécia, ou principalmente na Grécia Antiga, porque a Grécia Antiga era muito maior do que a Grécia moderna, tá ligado? Então, já tinha seres humanos vivendo naquela região da Europa naquela época, sabe? Porém, todavia, entretanto, contudo, não há registro de uma civilização, mas em questão étnica, aqueles seres humanos eram muito diferentes também, entendeu? Pense que eles não eram os europeus que a gente tem um padrão de pensar, nem parecido com os gregos, entendeu? Porque isso faz milhares de anos de distância. É tipo aquela coisa que eu já falei aqui que, por exemplo, pensem que todas as pessoas que moravam na Europa, antes de elas terem morado na Europa, elas moraram na África, sabe? Porque esse aqui é o passado do ser humano, entendeu? O ser humano, na nossa versão atual da história, o ser humano originalmente esteve na África e da África ele foi fazendo a imigração. Então, sim, em todos os lugares do mundo, a humanidade, antes dela, tipo, ter surgido as etnias que a gente identifica como pessoas brancas, sabe? Elas não eram brancas, entendeu? Isso daí é um bagulho que as pessoas têm que ter em mente. Então não é uma coisa, tipo assim, tão simples quanto imaginar, sabe? E, tipo, mais complexo do que imaginar. Ah, então os atenienses e os... Tinha pessoas, tipo, pessoas que viviam nessa Atenas antiga de 8.000 anos antes de Cristo, terem parentesco com pessoas que viviam numa parte do Egito, sabe? Não é tão absurdo assim, não é essa questão assim, de tu imaginar, nossa, mas daí como é que as pessoas que viveram na Grécia eram brancas, as pessoas que viveram no Egito eram negras? Cara, eles eram provavelmente na época, tipo, assumindo essa história como real, sabe? Eles eram muito mais semelhantes e eu não sei exatamente qual era a cor deles, sabe? Porque eu não sei se tipo, se existiu essa Atenas antigas de 8.000 anos atrás, eu não sei se já tinha dado tempo para rolar o processo de modificar a cor, que essa é outra coisa que as pessoas também não conseguem entender. Da nossa visão de realidade, levando em consideração aquilo que a gente chama de evolução, entendeu? Essas transições eram graduais e ao longo dos séculos, até dos milênios, entendeu? Mas originalmente o ser humano não era branco, por assim dizer, sabe? Originalmente o ser humano não tinha olhos azuis, originalmente o ser humano não tinha cabelo claro, digamos assim, sabe? Todas essas modificações foram surgindo com o tempo, depois do ser humano ter imigrado para outras regiões, regiões mais frias, sabe? Regiões da Europa, digamos assim, e ao longo daquelas pessoas ficarem milênios vivendo naquela região, pouco a pouco foi mudando questões de melanina, de produção de tipo de pelo, sabe, no corpo, e até questões físicas, sabe, a pessoa se acostumar mais com aquele ambiente, o calor, sabe, o clima da região, sabe, são mudanças muito graduais. Então, essa é a primeira coisa que eu queria deixar bem claro sobre essa ideia, né? Mas ainda assim, existiu uma civilização humana com essa data daí seria totalmente chocante, sabe, seria tipo, totalmente mudaria muito da nossa visão da história se a gente conseguisse encontrar registros. Ah, será que já existia a cidade de Atenas, sabe? Porque já tinha pessoa vivendo naquela região. Só que agora, ter uma cidade, uma organização social, ter uma escrita, sabe? Ter arte, cultura, esse tipo de coisa, não. Nessa época daí, ainda a gente coloca os seres humanos que viviam na Europa nesse tempo de 8.000 anos de Cristo, a gente ainda enxerga como seres humanos mais primitivos, entendeu? No sentido assim de serem mais caçadores, coletores, tribos menores, sem uma grande organização, sem fazendo grandes sítios que deixariam registros, sabe? 8.000 anos antes de Cristo é bastante tempo, sabe? É um período assim que eu acho que isso ainda seria chamado de Idade da Pedra ainda, sabe? Porque eu não guardo muito bem esses períodos, quando que sai de um período e entra no outro, sabe? Idade do Bronze, esse tipo de coisa, eu não guardo, mas, sabe, 8.000 antes de Cristo seria bem o famoso Homem das Cavernas, sabe? Sem querer soar, tipo, fazendo uso de estereótipos, digamos assim, sabe? Mas só pra vocês entenderem, da nossa versão da atual da história, que é ensinada nas escolas, a gente diria que não tem nenhuma civilização europeia de 8.000 anos, sabe? Todos os povos europeus daquela época não tinham uma organização avançada assim, sabe? Mas então, né? Eu vou usar essa história para desenvolver assim. Desenvolver não, mas simplesmente começar aqui a elaborar com vocês algumas hipóteses ou teorias sobre essa ideia assim, de civilizações antigas, sabe? Primeiro, só para falar sobre esse relato específico, olha, eu não tenho como levar um único relato extraordinário como factual, tá ligado? Eu não tenho como. Porque uma história dessas
simplesmente me fazer acreditar em todas essas grandes verdades que estão sendo afirmadas ali. Então, né, para mim é como vários outros relatos muito antigos, apesar de ser coisas interessantes, de ser coisas inclusive que eu não descarto por completo, para eu poder estar convencido de que as coisas aconteceram exatamente como está descrito nesse diálogo aí de Platão, eu precisaria de um pouco mais de evidência, sabe? Mas isso não quer dizer que eu desconsidere por completo várias das coisas que foram mencionadas nesse tipo de relato. Como, por exemplo, assim, essa ideia que outros pesquisadores, outros assim, historiadores até argumentam, sabe, em meios acadêmicos, inclusive, dessa ideia de poder ter existido uma grande civilização antiga, e quando eu digo antiga, seria o quão antigo eu não tenho como saber, sabe? Mas muita gente até usa o período ali do Dries recente, sabe? A época da Era do Gelo como uma espécie de possibilidade, sabe? Mas na ideia de existir uma civilização antiga que, por alguma razão, já tinha uma organização até, quem sabe, mundial, ou mesmo que ela não tivesse mundial, os membros dessa civilização imigraram para diferentes partes do mundo, provavelmente através de um cataclisma, tá ligado? Aí vou, né, talvez ir um pouco mais para o passado, né? Porque o Dries recente, para quem não se lembra, é um período ali de 12.000 a 11.700 anos, sabe, atrás, né? Então, uns 800 anos que durou ali nessa época, no final da Era do Gelo, digamos assim, entendeu? Porque daí, por que esse período especificamente? Porque rolou esse processo de deglaciação e também vários animais, né, da antiga megafauna foram extintos. Então, o mundo mudou-se drasticamente, sabe? E assume-se também que pode ter havido diversos cataclismas ao redor do mundo, sabe? Pelas mudanças climáticas súbitas, mas também por alguns outros eventos, como aquela ideia do impacto do Dries recente, né? Ou impactos, né, do Dries recente, são outras teorias, outras hipóteses que as pessoas levantam. Então, essa história daí de Atlantis, entendeu? Que o Sócrates, quer dizer, ou melhor, o Platão estava descrevendo nesses relatos através dessas outras figuras históricas, digamos assim, que, sabe, ainda assim derivava da mesma sabedoria ancestral de um evento real, entendeu? Não desses mesmos, não com exatamente com essas mesmas datações, ou quem sabe até mesmo com esses mesmos nomes, mas possivelmente até mais antigo, mas ainda assim implicaria no quê? Numa civilização mais antiga do que aquelas que a gente conhece e possivelmente até mesmo mais avançada, né? E daí que eu quero dizer avançada, digamos assim, em conhecimentos, em artes, em cultura. E por que uma civilização dessas viria a ruir? Aí entra nesse lance todo da catástrofe, sabe? E mais uma vez, daí usando como base a descrição, né, o relato que Platão fez ali, o sábio lá, né, daquela cidade do Egito, tinha dito pro Solon que rolou diversas catástrofes, entendeu? As mais comuns de fogo e água, mas também outros tipos, né, incontáveis aconteceram. Isso é outra coisa que eu não preciso, assim, de mais evidência além daquela que nós já temos, sabe? Várias civilizações, a razão pela qual elas desapareceram e tudo mais, ou não necessariamente o desaparecimento, mas o declínio, entendeu? É muito misterioso, sabe? Tem vários lugares do mundo aí. Vocês sabem que eu não sou muito naquela ideia assim de. Eu não sou muito, não sou nem um pouco focado naquela ideia assim de alienígena, tá ligado? Mas agora, vários dos povos, várias das civilizações que nós consideramos prósperos, sabe? Meio que a gente não consegue saber exatamente quando que ela ruiu, sabe? Quando que esses povos que em algum momento eles estavam em grande apogeu e possivelmente com muita arte, muita arquitetura, muito exército, enfim, eram grandes impérios com grandes populações. É bem possível que tenha havido grandes eventos, sabe, em períodos variados, em décadas, em séculos, que provocavam, assim, umas verdadeiras, assim, declínios, sabe, de uma cidade, de uma civilização, fosse por uma doença também que surgia, sabe, algo tipo uma pandemia que surgia. E se essas pessoas não conseguissem reagir rapidamente, elas seriam extintas, elas seriam levadas e a sua sabedoria também poderia ser levada, sabe? Em primeiro lugar, tipo quando outra coisa que eles falaram ali nesse texto de Platão ali, é que
se a pessoa não tinha uma cultura da escrita, a sabedoria dela realmente era perdida se ela morria de uma forma súbita, entendeu? Se rolava uma catástrofe, um dilúvio, numa sociedade, num grupo ali, numa organização que não estava guardando o seu conhecimento numa escrita, isso daí era perdido naquele momento mesmo. E além disso, tinha outra questão de que os registros também poderiam ser destruídos, entendeu? Dependendo do tamanho da catástrofe, isso daí é um exercício que eu já falei. Até nessa questão de por que não registra, por que não sobrou registros, por que não sobrou evidência de uma civilização avançada de 12 mil anos atrás. Porque olha só, a chance de uma coisa ter desaparecido em eventos climáticos tão grandes assim, quando a gente está sugerindo, é muito grande, sabe? Mesmo uma grande construção megalítica, sabe? Aí tô falando assim, vamos pensar assim agora. Lembrando que isso aqui é só teoria e hipótese, porque eu acho que são assuntos fascinantes, e eu acredito assim em coisas como... quando eu falo questões de consciência, imaginação, eu já expliquei que para mim essas coisas elas não são tão assim... Tipo, eu não acho que seja por acaso que algumas coisas todas... a humanidade várias vezes parece que olhava para o mesmo ângulo sobre várias questões. Depois, em específico, vamos falar assim sobre arquitetura, sabe? A gente tem a famosa figura de pirâmide, sabe? A estrutura piramidal, por exemplo. Quando eu penso nessas pessoas que levantam, olha, por que a estrutura piramidal apareceu em vários lugares do mundo, em várias civilizações? Qual era o fundamento por trás da vontade de erguer uma estrutura daquilo lá? Porque esses povos já eram muito civilizados, no sentido assim, de que eles faziam as coisas por uma razão muito além de simplesmente assim, um instinto, sabe? Eles estavam buscando atingir certas coisas específicas, até quando tu leva em consideração a tecnologia que lá foi feito, sabe? E, mais uma vez, eu não jogo pro lado do alienígena. Pelo contrário, eu tentando humanizar ao máximo, sabe? Levando em consideração estudos antropológicos, tentando pensar assim, bom, como é que povos tão diferentes, tão distintos, ainda assim podem chegar a certas conclusões, sabe? E para não ficar ainda mais longo esse programa, eu não vou poder dar número a todas essas coisas, sabe? Eu dei o exemplo das estruturas piramidais, por exemplo. E claro que elas não eram idênticas, claro que as pirâmides construídas na América Latina não era idêntica à pirâmide do Egito, não era idêntica às estruturas piramidais que os nativos da América do Norte também faziam, e na Ásia também tem pirâmides, na Índia também tem pirâmides, sabe? E vários outros países assim daquela região. E outros reinos, tem um império muito famoso, que hoje em dia está ficando mais famoso, principalmente, é o reino de Kush, que também ficava, tipo, era um reino próximo ao Egito, mas era a parte do Egito, sabe? Inclusive lá tem mais pirâmides do que no Egito. Mas, tipo, não sei se tem pirâmides tão grandes quanto as do Egito, mas por quantidade tem mais. Então, né, a gente está vendo que isso era uma coisa que acontecia, sabe? Os seres humanos, por razões mais complexas do que talvez a gente possa simplesmente imaginar, eles decidiam que uma forma interessante de construir certas estruturas deles é partir para essa forma piramidal. E dando alguns exemplos, assim, que de vez em quando eu não me guardo um lugar específico, mas vendo sobre as questões, assim, de as razões por que as pirâmides têm certas formas, aqui na América Latina especificamente, sabe? Hoje em dia já tem várias informações referente assim de como aquela arquitetura é feita para propagar sons, por exemplo, sabe? Tem uma escadaria que daí eu não sei se é de um assentamento maia, inca, asteca, mas um desses povos mesoamericanos, mas tem uma escadaria de uma dessas estruturas piramidais que esses povos ergueram, que ela tem um sistema assim de acústica que se tu bater palma na base daquela pirâmide, ela vai aquela pirâmide que o som vai escalando pela pirâmide, tá ligado? É como se a escadaria levasse o som até o topo dela. E isso evidentemente não foi feito por acaso, entendeu? Foi feito com intenção, feito com propósito. Era uma tecnologia arquitetônica, digamos assim. Então, levando em consideração todas essas coisas, sabe? Por exemplo, o obelisco também é outra coisa muito interessante, sabe? É uma estrutura que nós hoje em dia compreendemos muito pouco. Mas a gente vê obeliscos aparecendo, não necessariamente, tipo, várias vezes as pessoas assumiam assim, se a gente vê obelisco em dois lugares diferentes do mundo é porque um lugar viu no outro e copiou. E hoje em dia cada vez mais fica evidente que não foi assim, entendeu? Cada vez mais fica evidente que há semelhanças culturais em civilizações distintas, separadas por milênios, e inclusive assim por
centenas de milhares de quilômetros também, sabe? São diferenças muito grandes. Então, como eu não levo muito... Tipo, eu não dou credibilidade para aquela teoria dos alienígenas do passado, sabe? Que os governantes eram um ser... Tipo, todas essas pessoas tinham semelhanças porque o líder deles era a mesma pessoa, que era um ser humano desenvolvido com tecnologia e naves, coisas desse tipo, sabe? Como eu não dou credibilidade para esse relato? Mas eu levo em consideração coisas assim, o inconsciente coletivo, sabe? Aquelas coisas que eu já falei várias vezes, que as coisas que a gente imagina, a gente está captando de algum lugar especificamente. Então eu acho que é bem possível que os seres humanos de vários lugares do mundo encontravam certas respostas semelhantes ou, quem sabe, até mesmo idênticas, entendeu? Como se todos eles pudessem olhar em direção a esse próprio passado da nossa espécie, digamos assim. Por todos serem assim... virem dessa mesma civilização, sabe? Matriz, no sentido que eu já, tipo, aí, várias dessas coisas que também eu já vi outras pessoas falando a respeito, principalmente cientistas, pesquisadores, e eles desenvolvendo, e as coisas que eu vou achando mais interessante, que eu acho que faz mais sentido, eu exercito mais, eu penso mais, e também que, enfim, para deixar o programa lúdico também, né? Mas vamos falar outra parte, assim, interessante sobre toda essa ideia de como que isso poderia ter acontecido, é falar sobre navegações pré-colombianas, tá ligado? E quando que eu tô falando colombianas, eu queria falar de Cristóvão Colombo. Ou acho que seria Colombo. Acho que é colombianas mesmo, mas enfim. Navegações antes do Cristóvão Colombo, porque essa era outra coisa assim. Outra coisa que a comunidade científica ela era muito irredutível quanto ao fato de que a humanidade jamais tinha feito grandes navegações até o surgimento do período que a gente chama da Era da Exploração ali, entendeu? Que rolou navegações com povos como assim, os portugueses, espanhóis, e depois daí vários outros países da Europa começaram a navegar ao redor do mundo. Isso daí, muita gente assumia que era assim indisputavelmente. Só que desde quando eu nasci, basicamente, já foi sendo evidências de coisa contrária. Por exemplo, a ideia de que chineses passaram pelas Américas antes de Cristóvão Colombo já é muito mais discutida hoje em dia, sabe? Simplesmente eles não criaram um assentamento, sabe? Eles simplesmente passaram, exploraram alguma coisa, passaram pela região, se relacionaram com os brasileiros que já estavam aqui, no sentido assim, os povos nativos da região aqui no caso, entendeu? E depois foram embora seguir o rumo deles. Então, já tem evidência sobre isso daí. E daí também entra outras questões daí. Essas aqui são mais especulativas, né? Mas eu já falei daquela ideia de viagens de povos mais antigos ainda, como os fenícios, entendeu? Tem gente que fala especificamente do rei Salomão ter visitado a floresta amazônica, por exemplo. Isso daí seria em tempos bíblicos, sabe? 2000 anos antes de Cristo. Então, basicamente, uns 1600 anos antes da Era das Navegações ali, sabe? Então, mas enfim, não há comprovações ainda claras sobre isso, mas agora, razões para a gente imaginar, suspeitar que os seres humanos eram capazes de navegar entre os continentes antes daquilo que a gente assume, já existem, tá ligado? Já existem razões que tu pode pegar. Tem tipo assim, aquela história também do assentamento viking que tem lá na América do Norte, sabe? Tem casas, não sei se é nos Estados Unidos ou no Canadá, mas tem casas que foram comprovadas tendo sido feitas por povos de tradição viking. E tem gente que daí que tenta racionalizar como é que isso aconteceu, sabe? Então eles já conseguiram fazer essa travessia, sabe? E daí os caras falam, então foi um grupo muito pequeno, não foi realmente assim, né? Tem gente que tenta ainda manter essa, como posso dizer assim, um dogma científico, sabe? Manter esse dogma científico de que sugerir que o ser humano foi capaz de atravessar os oceanos antes do que a gente assume que ele foi capaz é completamente absurdo, sabe? Mas hoje em dia eu acho que já dá pra falar que, olha, eu acho que só falta... Eu não sei se algum dia vai ter essa evidência tão grande, mas eu acho que já tem evidência suficiente para pelo menos falar, cara, é bem provável que o ser humano tenha vindo para a América em vários períodos diferentes, sabe? Tenha tido assim várias emigrações em direção à América, sabe? O período do colonialismo não foi o primeiro, sabe? Então já deve ter tido vários povos de várias etnias em vários momentos que tiveram feito essa travessia, né? E daí se a gente está falando de uma civilização ancestral antiga
que era mais avançada do que outras que a gente viu desde então, né? Daí isso aqui é outra coisa que totalmente, sabe, hipotético, mas só pela diversão da ideia. Eu não tenho, porque infelizmente eu não tenho evidências claras de que houve uma civilização, sabe, de 12 mil anos atrás que tinha uma tecnologia, uma organização social, uma arquitetura ainda mais desenvolvida do que os povos de 4 mil anos atrás, por exemplo, sabe? Infelizmente ainda não temos evidências disso, né? Mas, como eu disse, essas evidências poderiam ter sumido, sabe? Muito tempo se passou, se rolou catástrofe, se rolou enchente, se rolou impacto de meteoros, se rolou terremotos, sabe? Várias outras coisas que a gente não pode ver. As chances de que grandes estruturas foram arrasadas, abaladas e realmente ao longo dos milênios desapareceram, sabe? Isso para falar coisas como diferentes regiões que antigamente estavam cobertas por uma espécie de vegetação e não tá mais. Várias coisas que vão mudando e fora que os povos foram simplesmente, tipo assim, se um povo chega numa região que era habitada, sei lá, há 2 mil anos antes dele, ele vai começar a construir por cima daquilo lá e logo fica difícil distinguir, sabe? Fica difícil tu ficar imaginando, nossa, será que aqui nessa cidade que a gente está vivendo hoje, há 10 mil anos atrás, existiu outro povo, sabe? Fica difícil fazer esses raciocínios considerando, né, essa questão toda que eu já expliquei agora há pouco. Mas enfim, quem sabe nem houvesse uma única civilização, sabe? Não fosse Atlântida, a civilização perdida. Quem sabe nesse período, sabe, um pouco anterior ao Dries recente, ao redor do mundo inteiro já existiam múltiplas civilizações mais desenvolvidas do que a gente imaginava. Não era necessariamente um governo, assim, sabe? Uma nação que sabia navegar e sabia controlar o mundo e sabia fazer, sabe, relações intercontinentais. Quem sabe o mundo era desenvolvido já naquela época, só que com o processo do Dries recente, começou a rolar cataclismos globais, as civilizações maiores ruíram, sabe, as grandes cidades foram devastadas e os sobreviventes desse processo todo foram buscando abrigo em outro lugar, sabe? Os que não morriam tinham que viajar para uma terra que ainda fosse habitada, eles tinham que encontrar talvez uma tribo próxima que tivesse disposto a aceitá-lo e tudo mais, sabe? Alguém que ele conseguisse se comunicar de preferência, né? Isso para não falar da ideia realmente de navegações realmente para evacuar, sabe? Mas daí tá falando da ideia, tipo, tudo volta para essa noção de que teria que ter, tipo, um meio das pessoas estarem fazendo essa comunicação entre os continentes, sabe? Ah, tem outra história, eu já mencionei algumas vezes, sabe? Dentro da digamos assim, mitologia mórmon, sabe? A história também é exatamente sobre isso, é sobre um povo que habitava lá a terra sagrada lá de Israel e eles imigrariam para uma terra amando de Jesus Cristo lá naquela época, sabe? Lá naquela época eles iam sair lá da Terra Santa e iam navegar até as Américas. E começaria já um assentamento aqui muito antes, sabe? Então, existem muitas histórias, sabe? Que apontam para essa ideia. E tanto aqui no Brasil tem gente que aponta sobre isso, na América do Norte também tem gente que aponta sobre isso. Então, hoje em dia eu confesso para vocês que eu tô cada vez mais inclinado a aceitar que o ser humano veio para as Américas antes, sabe? Só que que o ser humano veio para as Américas assim, que o ser humano estava nas Américas aqui antes disso, sim, mas eu quero dizer outros povos além dos que já estavam aqui, né? Melhor fazer essa distinção também. Que, tipo, todo mundo eu já falei muito sobre os povos nativos das Américas, e vocês sabem que a chegada do ser humano em si aqui nas Américas não tem como saber. Realmente foi muito cedo, sabe? Realmente tem registros assim, quando a gente vê o fóssil da Luzia, por exemplo, que é um que foi encontrado aqui no estado de Minas Gerais, é um fóssil que tem 15 mil anos, se eu não me engano, e tem outros sítios arqueológicos aqui no Brasil que eu acho que não tem fósseis, mas aquela Chapada dos Veadeiros tem vários registros, assim, várias evidências de que é possível que tenha tido seres humanos aqui há 30, 40 mil anos atrás, sabe? Só que daí não seria uma civilização também, esse daí é o outro ponto. Mas esses povos também, eles iam pouco a pouco se desenvolvendo e depois se tornariam aquilo que a gente chama de tribos indígenas do Brasil, sabe? É tipo os povos que habitam a Amazônia também, não tem como saber exatamente qual foi o primeiro momento que chegou gente para morar ali na Amazônia. Então, tudo isso sustenta a ideia de que, quem sabe, vários desses povos chegaram aqui não caminhando, não através o Estreito de Beringe, que quando eu estava no colégio falaram que com certeza era o único jeito,
Eu acho que não dá pra falar que é o único jeito não, sabe? Hoje em dia tem algumas coisas que a gente carece de justificativa. Uma outra evidência interessante que eu já apontei algumas vezes é aquela história de que tem DNA compartilhado entre os aborígenes, né? Os índios que moram aqui na América Latina e os índios que são da Oceania, né? Do outro continente, lá do outro lado. E isso daí por si só já seria curioso, porque eles compartilharam esse DNA, mas viram que não encontram esse mesmo DNA australasiano, né, que é o DNA da Oceania no caso, esse DNA australasiano nos índios nativos da América do Norte, entendeu? E é o tipo de coisa que fica mais difícil ainda de tu explicar. Tu fica assim, bom, como é que tem índios da América do Sul que compartilham DNA com gente da Oceania, mas na América do Norte, que deveria ser tipo, se vieram todos pelo Estreito de Bering, então deveria ser um DNA que está onipresente na América. Mas não, tem mais uma outra coisa assim, uma evidência que sugere que talvez a chegada dos seres humanos às Américas é muito mais complexa, sabe? E acontecer em várias fases, por vários meios, e talvez de origem étnica variada, sabe? Então, é curioso tudo isso aí, sabe? Mas enfim, aí deixa eu ver o que mais que eu tinha deixado anotado sobre isso daí. Nananã. Não, eu acho que era isso daí, tá ligado? Eu acho que eu já posso me encaminhar para um encerramento aqui. Porque esse assunto daqui, no final das contas, tipo, na verdade, a leitura do texto, do artigo, do texto não, né? Daquele trecho do livro já foi meio extensa, então acho que eu posso envelopar só para concluir assim. Olha, eu confesso para vocês que eu acho muito interessante o assunto, não, tipo, não só Atlântida especificamente, Atlântida que eu já acho interessante também, mas discutindo assim outras hipóteses, sabe, relacionadas a essa ideia de será que a civilização começou antes do que a gente imagina? Será que começou em lugares diferentes também do que a gente imagina, sabe? Quem sabe o início da civilização não é onde a gente sempre assumiu que fosse, lá na Suméria, sabe? Na região ali da Mesopotâmia, que a gente sempre falou. Ali surgiu a civilização porque é o lugar onde a gente encontrou as evidências mais antigas. Mas, né? Quem sabe a gente ainda não procurou o suficiente nos lugares suficientes e no final dos contos, pode ser que seja simplesmente na Mesopotâmia, a gente já está completamente certo sobre isso. Mas, ainda assim, eu acho que, sabendo pensar, sabendo perguntar, sabe, levantar as perguntas certas, eu acho que ainda tem muita margem para esse tipo de raciocínio, sabe? Eu não acho que seja infundado especular a possibilidade de existir o que sugere nesse texto de Platão, sabe? O que esse texto sugere é a civilização humana ser mais antiga daquilo que nós hoje em dia falamos que foi, sabe? 6.000 anos atrás foi quando o ser humano começou a se organizar assim. Antes de 6.000 anos atrás, não existia cidades, grandes centros populacionais, não existia escrita, não existia, enfim, várias das coisas que nós consideramos necessárias, sabe? A arquitetura bem elaborada, elementos culturais clássicos, assim, clássicos não, mas claros, que identificava um povo com uma identidade, com uma forma específica de pensar, de trabalhar a religiosidade, por exemplo. Então, é o que as pessoas dizem, civilização. E só para deixar bem claro também, quando eu digo isso, eu não estou falando que seres humanos que vivem em civilização são melhores que seres humanos que não são civilizados, entendeu? Seres humanos em situação tribal, por exemplo. Não é isso, mas é simplesmente que a gente é fascinado por essa origem da civilização, digamos assim, sabe? É interessante encontrar, sabe, essas evidências e simplesmente refletir sobre isso. Aí quando a gente vê que tem textos assim, né? Tipo esse daí que eu li para vocês no começo desse programa, que falam especificamente de coisas assim que a gente não tem como... A gente não tem prova, a gente fala assim, caralho, mas como assim Atenas... Há 8.000 anos atrás, não existia Atenas, em 8.000 anos atrás existia, entendeu? Então, eu acho muito interessante que, depois de conhecer esse texto, eu acho bem óbvio que várias pessoas até hoje em dia falem desse nome, e até hoje em dia pessoas ainda tenham a esperança de um dia encontrar, mas eu particularmente nem sou tão obcecado por essa ideia da Atlântida específica, sabe? Não tenho
Embora a ideia romântica de uma ilha inteira ter afundado num grande terremoto e se a gente encontrar lá vai ter tanta coisa que seria assim, mudaria a nossa história por completo, seja interessante para mim, entendeu? Porque, sabe, essa parte daí é uma fabulação, entendeu? Mas é uma fabulação para falar uma realidade que eu acho que é mais pé no chão, mas é talvez ainda mais fantástica pelo fato de que eu acredito que essa daí tem chance de ter sido real, sabe? Que é simplesmente assim, olha só. A civilização começou antes do que a gente imagina, sabe? Simples assim. O quanto antes eu não sei, sabe? Se foi 2.000 anos antes, 4.000 anos antes, 6.000 anos antes, sabe? 10.000 anos antes, 20.000 anos antes, eu não sei o quão antes começou essa civilização, né? Mas a ideia de que, eu já tinha compartilhado com vocês, sabe? Essa ideia de que resets do mundo, a civilização estava progredindo, aconteceram eventos cataclísmicos tão grandes que, tipo assim, varrem, sabe? E quando eu digo assim, varrem, é que simplesmente assim, para ilustrar bem, agora eu vou dar um exemplo bem claro. Pense que, esse aqui é bem hipotético, né? Eu falei que ia encerrar o programa, eu tô indo cada vez mais longe, para ver como é algo que eu me divirto. Mas enfim, mas uma hipótese bem específica, sabe? Pense que existiu uma cidade tão grande quanto a gente assume que foi a Grécia Antiga, um império tão grande, que a gente assume que foi a Grécia Antiga, que foi o Egito, que foi a Pérsia há 20.000 anos atrás. Então eu tô chutando por uma data bem louca, ainda maior do que o dias recentes, sabe? Muito mais distante. E pense que lá já era uma civilização. Como que ela era, como ela se chamava, isso não é importante nesse momento. Mas eles já tinham escrita, eles já tinham uma organização social não tão diferente daquelas que a gente enxerga hoje em dia. Enfim, e artes e acesso às ciências, por exemplo, sabe? Tinha várias dessas coisas que a gente fala que começou a surgir há de 4.000 anos pra cá, digamos assim, sabe? Digamos que há 20.000 anos atrás já tinha um povo com todo esse acesso a isso aí. Só que daí, se rola um evento cataclísmico de grandes proporções, sabe? Seja lá um impacto de meteoro muito potente, não precisa ser tão potente quanto os dinossauros. Porque se fosse aquele de lá, tipo, que extinguiu os dinossauros. Se fosse aquele de lá, a gente tinha morrido por completo. Mas assim, um impacto menor que aquele, mas ainda assim grande o suficiente para destruir por completo esse império, sabe? Seja por causa de um tsunami muito grande que a perda é tão grande de população, sabe, daquele império, que as poucas pessoas que sobram não é grande o suficiente para reestruturar aquilo lá, entendeu? Eu tô falando assim de eventos cataclísmicos que provocam assim, a extinção de 90% da população de um império, sabe? É tipo assim, as chances daquele povo conseguir depois, esses poucos que sobreviveram, conseguirem manter uma herança histórica real, sabe? Não vai ter o suficiente, sabe? Não vai ter o conhecimento necessário, a sabedoria necessária, a técnica necessária. Então, e essas pessoas já vão ter que se, tipo, as chances deles terem uma vida normal depois daquilo é quase nula, sabe? Provavelmente eles vão regredir, entre aspas, não, eu quero corrigir, eu não queria falar regredir, sabe? Mas provavelmente eles vão ter que pensar em outras formas de viver sem a civilização deles, tá ligado? Porque provavelmente não existe mais. Se eles tinham um emprego naquela época, aquele emprego existia dentro daquela sociedade, daquela civilização. E se rolou um cataclisma tão grande que desestruturou por completo, sabe? Tipo, eu tô falando de coisas assim que se naquele tempo existia alguma organização monetária, o dinheiro não tem mais valor, tá ligado? Porque agora não é mais assim que o mundo toca. A gente simplesmente tem que sobreviver e começar do zero, basicamente. Porque o que aconteceu aqui foi tão grande que tudo que a gente tinha erguido foi abaixo, sabe? Tudo que a gente foi erguido foi abaixo, a maioria das pessoas morreram, sabe? Os idosos quase todos foram extintos na hora, e eles não vão conseguir sobreviver mesmo que eles não morressem no momento do cataclisma, eles não vão conseguir sobreviver depois. Então vai sobreviver um grupo que talvez não tenha tudo que é necessário para passar adiante a cultura daquela civilização inteira, sabe? Então é disso, esse programa eu falei muito, sabe, perdão. Mas enfim, é disso que eu tô sugerindo especificamente. Então, se acontecesse algo dessa linha que eu tô teorizando aqui, as chances de que a gente jamais ficaria sabendo disso são bem altas. Por isso que, né, só para voltando mais uma vez para o texto, a parte que mais me chamou a atenção dessa história toda do Platão nem foi especificamente Atlantis em si, mas é quando o cara lá fala, o sábio daquela cidade do Egito fala para o Solon que houve múltiplos cataclismas e vários lugares do mundo passavam por um processo que ele descreveu que aconteceu com os gregos, entendeu? Que as extinções eram tão frequentes e aconteciam. Eu já ia falar mais uma vez sábado e agora eu tô compartilhando isso com vocês, é praticamente como se eu tivesse falado. Mas enfim.
Então, isso daí acontecia com tanta frequência que basicamente impedia um real progresso, sabe? Porque é um progresso que exigiria séculos de aprendizado, séculos de conhecimento acumulado, só que sempre vinha esses eventos que paravam e basicamente reiniciavam. E quem sabe nem necessariamente de séculos, mesmo que fosse em 1000 anos, sabe? Digamos que uma civilização que não necessariamente é Atlantis, que se chamava Atlântida, mas que ocupa essa função, sabe? Um grupo, uma civilização, um império grande que sabia navegar muito antes do que a gente teoriza, seja no Dryas recente ou anterior ao Dryas recente, que seja, mas uma civilização com essas características, com essa cultura, com uma medicina, quem sabe, com maior profundidade que a nossa e outras técnicas, sabe? Porra, agora que eu tô pensando que eu ainda nem abri para o lado mais paranormal da parada, que eu me liguei, que até o final agora fui só pro lado antropológico, do jeito que a gente assume que os seres humanos são hoje em dia. Bem, quem sabe isso aqui é um sinal de que eu deveria deixar um gancho, porque eu não posso mais ficar falando sobre esse assunto, ou retomo esse assunto um dia, ou começo o programa que vem falando sobre isso, mas, né, eu não posso abrir esse tema aqui agora. Mas, né, voltando porque eu tava falando que tava bom e eu tava me caminhando para o encerramento. Ah, sim. Então, a civilização antiga, ancestral, tá. Então, essa ideia de que eles falaram que rolaram múltiplos resets, entendeu? E tinha essa civilização, que eu tava explicando já que essa civilização crescia tanto, prosperava durante 1000 anos, 1500 anos. Ainda assim, essa civilização tão poderosa, com tanta organização social, com técnicas melhores que as nossas, com mais sabedoria que a nossa de hoje em dia, sabe? Assim como os gregos descobriram que a Grécia Antiga era mais foda que a Grécia da época deles, eu tô sugerindo uma civilização de 12.000 anos atrás, que é mais avançada, digamos assim, espiritualmente, até culturalmente, quem sabe civilizatoriamente, do que nós somos hoje em dia. Eles não estão discutindo mais algumas coisas que a gente... Quem sabe lá eles não discutiam sobre coisas que a gente discute hoje em dia ainda, por exemplo. Só que, né, mesmo essa grande civilização, cara, dado um cataclisma grande o suficiente, eles também seriam varridos da Terra, sabe? Seja um terremoto, que nem foi descrito ali, sabe? Um terremoto tão grande que rachou uma ilha inteira e afundou, é tipo se rolar um terremoto... Imagine algo que pra nós parece ficção, entendeu? Tipo assim, um terremoto que afunda, sei lá, que tinha que ser uma ilha pra poder afundar, tá ligado? Então, sei lá, vamos pegar... mas a Inglaterra, que nem é um país tão grande, mas... a Inglaterra que é um país pequeno, é uma ilha. Imagina que rola um terremoto que afunda, literalmente, a Inglaterra, sabe? Racha a Inglaterra ao meio e toca a Inglaterra pro fundo do oceano, sabe? Foda-se a tecnologia, foda-se, não tem nada que o ser humano possa fazer pra impedir um processo desse, sabe? Existe cataclismas grandes o suficiente que nem nós, hoje em dia, com a nossa tecnologia, que a gente considera uma tecnologia de ponta, nem nós seríamos capazes de frear aquilo, sabe? Impedir a nossa extinção, a velha história do meteoro também. Então, essas são as coisas que, pra mim, justificam a pessoa, pelo menos, aceitar que outras pessoas pensem na possibilidade de existir uma civilização antiga. Eu, particularmente, acredito que possa existir mesmo, sabe? Eu tô trazendo através do meu palpite, sabe? Usando essas coisas que eu levei em consideração como imaginação e como essa possibilidade de, tipo, se existe uma civilização ancestral, quer dizer que até nós, hoje em dia, somos descendentes dessas civilizações ancestrais tão antigas assim, entendeu? E se ainda posso me conectar com isso, eu ainda posso pensar se isso aqui, usando o nosso inconsciente coletivo, eu penso, será que existiu algo assim? Dentro de mim, um palpite, eu acho que existiu sim, sabe? Minha opinião eu acho que existiu organizações sociais que a gente compreende como civilização, grandes cidades, grandes centros populacionais, compartilhando o mesmo idioma, a mesma cultura, com uma visão religiosa, espiritualidade, sabe? Enfim, civilizações mesmo. Agora, onde que elas ficaram, quais eram as cidades deles e o quão grande que eles eram? Bom, aí quem sabe eu começo falando no próximo programa daí pra chutar o pau da barraca no sentido de ficar ainda mais doido, sabe? Nesse programa aqui, no final das contas, mesmo sendo um assunto que, né, como eu disse, muitas pessoas ainda podem simplesmente desconsiderar por completo e achar que, não, peraí, achar que há qualquer chance de existir civilizações mais antigas do que a gente conhece ser um completo absurdo, sabe? A parte de Atlântia especificamente, tudo bem a pessoa achar que é delírio alguém que acredita que uma ilha inteira afundou no oceano e tudo mais. Tudo bem a pessoa não querer dar credibilidade para esse relato específico. Só que, como eu falei, eu realmente me foquei em transcrever essa história que eu acredito que pode não ser
uma história factual, apesar de ela ser vendida como uma história factual. Eu acredito que ela pode ser simplesmente mais um conto metafórico ou mitológico, algo nessa linha. Isso para mim daí é mais uma ideia que sustenta a possibilidade de existir civilizações avançadas e antigas. Se elas eram mais avançadas do que as que vieram depois delas, eu não sei. Mas eu já disse que não necessariamente elas teriam que ser menos avançadas, sabe? O progresso não é necessariamente assim uma linha reta. Acho que é bem possível, se alguém fizesse um estudo específico de várias práticas, de várias culturas dos séculos, ficaria evidente que tu ia pegar assim, não, nesse século aqui, tipo, na mesma região, né? Não adianta fazer essa mudança cultural, porque daí ia mudar ainda mais. Mas sei lá, tu pega especificamente uma cidade ou um povo, sabe? Algum lugar ali específico que tu analisa como que eles viviam a parte da alimentação ou da medicina deles num século e 2 séculos no futuro, eu acho que várias vezes não necessariamente tudo vai estar melhor 2 séculos no futuro, sabe? O progresso não é um negócio que está indo assim, em linha reta todos os pontos. Então, né, se existiu civilizações mais antigas, isso não necessariamente é impeditivo para que elas sejam mais desenvolvidas em certas áreas do que aquelas que nós realmente conhecemos de fato e comprovamos de fato, sabe? Então eu acho que hoje em dia já tem evidência o suficiente, ou pelo menos assim, evidência suficiente para tu sustentar, olha, né, eu vou dar o exemplo final, só aquela estrutura megalítica de Göbekli Tepe, sabe? Que eu já falei várias vezes, justamente porque ser um novo achado da arqueologia, que é uma prova, para mim é uma mudança de paradigma, sabe? É a estrutura megalítica mais antiga que a gente tem conhecimento, o que isso quer dizer que talvez possam ter outras ainda, entendeu? E é uma estrutura que, no mínimo, ela tem 8.000 anos, e talvez ela tenha 10.000 anos, por exemplo, porque ela pode ter sido expandida e outras partes dela ser mais antiga, tem essa questão nessa datação dela, mas é uma coisa que define provavelmente como um templo, sabe? Um templo, alguma coisa que rolava cultos sagrados, e considerando todas as coisas que eu já mencionei algumas vezes, sabe? É grande demais, então provavelmente as pessoas que construíram aquilo ali não eram nômades, entendeu? Era gente que vivia para conseguir erguer algo tão grande, e provavelmente era uma comunidade grande o suficiente para eles quererem fazer um templo tão grande, sabe? Não tem por que tu fazer um templo tão enorme se tu não tem um grupo tão grande de pessoas. Isso também implica o surgimento de religiões, assim, porque acredito que era um templo. O surgimento de religiões, se isso for verdade, a religião poderia ter surgido ainda antes da agricultura, por exemplo, porque ainda dizem que... Só que da agricultura também eu acho que ela pode ser inventada muito antes, tá ligado? As pessoas falam assim, a agricultura foi inventada em tal época, eu fico, mano, sério que tu acha que tu pode determinar quando que a agricultura surgiu? Tu realmente não acha que a agricultura pode ter surgido antes e simplesmente não é algo tão fácil assim de tu determinar quando que o ser humano adquiriu esse conhecimento específico, sabe? Mas Göbekli Tepe, daí, nessas datações atuais, tipo, ela já existe, não dá pra te negar a existência dela. Agora, o que ela realmente significa, sabe? Pra mim, é uma mudança de paradigma, sabe? Olha, a gente já tá vendo que existem estruturas desse tamanho. Se existem estruturas desse tamanho, várias das coisas que a gente tava, tipo, certíssimos de que tinham que ser daquela forma e sugerir o contrário era visto como um papo de louco, pra mim, aquilo lá já é um exemplo, sabe? Porque, sabe, ao redor do mundo existem estruturas tão antigas quanto o Göbekli Tepe, ou que nem eu acabei de sugerir várias vezes nesse programa, elas existiram, mas não existem mais por várias questões que levaram elas a desaparecerem, sabe, do nosso planeta. Então é isso aí, sabe, nesse programa aqui, mesmo sendo um assunto bem doido, eu acho que eu fiz um ótimo trabalho em tentar manter ele assim, em tipo, fazer as afirmações menos alarmistas e levantar os questionamentos mais honestos, mais sinceros e as possibilidades que, na minha opinião, tem chance de serem reais, sabe? Como eu disse, eu não tenho a comprovação final, mas eu já tenho dentro de mim o palpite definitivo meu, nesse momento, não vou dizer definitivo, né? Mas o meu palpite que, se eu tivesse que apostar nesse momento, assim, se existiu ou não civilizações mais antigas do que a gente assume e que elas podem ser ainda mais avançadas do que aquelas que a gente conhece, eu diria que sim, entendeu? O que aconteceu com elas, por que elas desapareceram e tudo mais, e como exatamente elas eram, entendeu? Eu vou deixar para discorrer isso, quem sabe, no próximo programa, sabe? Daí vai ser ainda mais loucura, saibam que daí vai ser menos antropológico e mais ficção científica, sabe? Mas é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.